Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se Podcast, esse podcast que fala de comunicação e hoje com um convidado especial. Hoje, quem está aqui, tudo culpa do Rafael Bardini. A gente se conheceu por causa do Rafael, que é uma pessoa incrível, que tem um podcast incrível, que já fez um episódio comigo. Hoje, quem vem falar aqui é o Arthur França, que é capixaba como eu, do Espírito Santo. Olha que coisa legal. Eu conheci o Arthur por causa do Rafael, em alguma coisa que a gente participou junto, ou que o Rafael postou, e a gente começou a se comunicar. E eu achei a história do Arthur muito interessante, desde o começo de quando a gente começou a se comunicar lá pela social media, pelo Instagram. Então, eu já vou deixar, se você quiser seguir o Arthur, o Instagram dele é Arthur França Terapeuta, para você ver ele, dar um rosto para quem é essa pessoa. Se você quiser, esse episódio também tá no YouTube. Vou deixar disponível no YouTube e no Spotify. Vai estar disponível no meu podcast e no podcast do Arthur. Então você vai achar esse episódio também no podcast dele. Ele tem um podcast chamado Terapia e Espiritualidade. É o primeiro que aparece aqui para mim, então você vai encontrar aí. Por Arthur França, você vai conseguir encontrar ele. Então, vamos lá, Arthur, e aí, como é que você tá? Ei, tudo bem? Tô ótimo. Prazer estar aqui e agradeço pelo convite. Muito legal. Eu que agradeço por você ter vindo e aceitado. Eu vi alguma coisa que você postou nas suas stories, falei, eu vou convidar o Arthur. Vai ser a primeira pessoa em bastante tempo. Eu acho que nesse ano eu não convidei ninguém a não ser você e a psicóloga Jade. Então eu senti no meu coração te convidar. Eu que te agradeço por você estar aqui, que você tem muito conhecimento para nos transmitir. E começando a falar em conhecimento, me conta essa história de por que que você se tornou terapeuta. Porque o Arthur, galerinha, é policial militar há 15 anos. 16, né? Ele estava aí há 15 anos nas ruas como policial militar lá no Espírito Santo e agora há um ano na Polícia Ambiental. E eu venho acompanhando essa transformação já tem uns anos aí. Então eu quero que você conta isso, porque eu acho sua história muito legal. Então, ninguém nasce com o sonho de se tornar terapeuta, né? É Ninguém verdade. em criança fala, você é terapeuta. Só se for um espírito muito evoluído. Eu tive muitos desafios ao longo da minha vida. Fui pai muito novo, aos 21 anos, muito compromisso. Graças a Deus eu sou concursado desde os 19. Aqui no meu município, depois saí para a polícia aos 24 e me encontrei num momento que eu estava extremamente com crise de ansiedade e com depressão. Fui empurrando com a barriga por anos, porque a doutrinação é imposta ao homem, ainda mais no ambiente militar, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser durão, e eu sou uma pessoa extremamente sensitiva e sensível para as dores minhas e ainda mais para dos outros. E eu fui acumulando muita coisa ao longo dos anos sem olhar para dentro. E comecei a buscar fora medicamentos, fiz exames, até que chegou um dia que eu adoeci mesmo, por estresse. E fiquei desligado 6 meses, coisa e tal. Voltei a trabalhar e voltei para o ambiente que me adoeceu. Hoje eu tenho esse conhecimento. E no meu inconsciente, ele trabalhava o tempo todo assim: você vai morrer, porque é aqui que você adoeceu. E eu tinha sudorese, e ficava agitado, nervoso, fuga em cerveja e alimentos, comi demais, ganhei peso, e tudo sem. E remédio, medicamento, não tira angústia, não tira dor. Esse sentimento é magnético, o pensamento é elétrico. Então, ele desacelera, mas ele não tira aquela dor do peito. Até que fui em 3, 4 psicólogos, fui em psicanálise, não me adaptei, porque eu achei, no meu caso, ia muito a conta-gotas e não se aprofundava, e aquilo me deixava mais ansioso ainda para as próximas sessões, e parecia que eu mexia na minha água com barro,
Quando a água estava sentando, o barro no fundo, eu voltava e revirava de novo. Então, não me adaptei com esse tipo de terapia. Foi quando, por um milagre, por Deus, eu encontrei o podcast do Rafael Bardini. E na época tinha 68 episódios. Eu devorei os 68, parecia que estava falando comigo. Criei coragem de mandar uma mensagem para ele, para tá vendo o valor de sessões, coisa e tal. Aí ele me deu o valor, tal. Eu falei, vou pensar. Parece que Deus usou o Rafael. Parece não, tenho certeza. Que ele falou assim: faz uma. Se você gostar, você me paga uma. Se você quiser fechar o pacote, a gente fecha o pacote, que era muito mais em conta. Minha amiga, na primeira sessão que o Rafael fez a cura da criança de 10 anos e fez a cura do jovem Arthur de 26, recém-separado, Uau. que achava que tinha raiva e eu tinha culpa, porque a mente engana, eu tinha muita culpa. Hoje, como terapeuta, eu sei que raiva, no fundo, geralmente é culpa. Hum. Que ele resgatou esses dois camaradas na minha linha do tempo, trouxe por agora, graças, no outro dia eu já era outra pessoa. Eu já estava observando, comecei a ver, comecei a me acolher, né? Uhum. Então, me apaixonei pelo mundo, ingressei no mundo do autoconhecimento e entrei estudando, estudando, devorando, lendo, bebendo em várias fontes. E apareceu um curso de hipnose, fiz o curso de hipnose, que aí entrou um segundo Rafael na minha vida, que é o Vielewski, de Santa Catarina. Fiz o curso do Rafael, é meu parceiro até hoje. E estava um dia trabalhando na viatura e um colega de serviço do meu lado, meu parceiro, fala assim: Arthur, estou com um pensamento suicida. Hum. Eu falei, cara, esse terapeuta seu aí, como é que é? Eu falei, olha, é assim, assado, tal, 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 mas eu estou apto a fazer sessão. Já tinha feito, só que eu nunca tinha atendido ninguém. Uhum. Aí ele, pô, então eu quero fazer com você. Amanhã a gente vai estar de serviço à noite. Na hora da janta, você vai lá em casa, a gente faz. Eu falei, tá. Mas daí veio o medo, né? Porque eu nunca tinha feito e vai mexer no inconsciente de um ser humano, como que eu vou fazer? E o Rafael, professor de hipnose, ele é muito acessível, ele é muito generoso. Eu mandei a situação para ele, Rafa, estou preocupado, meu colega está assim, assado. Ele me mandou dois áudios, um de 6 e um de 8 minutos, explicando passo a passo o que, que eu ia fazer com um amigo. Peguei, fui, fiz e trabalhamos e vim para casa. E esse colega entrou de férias, saiu da minha escala. Eu Uhum. fiquei uns 15 dias assim, sem ele me dar um retorno. E eu tô assim, gente, será que isso vai dar certo? Será que isso Gente, funcionou? cadê esse Aquela homem? dúvida, né? Aí, uns 14 dias depois, ele me manda uma mensagem assim: quero fazer outra sessão, mas eu quero fazer aí na sua casa, porque aqui a minha esposa está aqui, eu quero falar algumas coisas que não falei naquele dia. Eu falei, caramba, não deu certo e ele vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu fiquei malzão, né? Só que o cara veio, viajou 60 quilômetros até minha casa, chegou Uau. aqui. Ele falou assim, Arthur, porque ele estava com esses pensamentos suicidas, que ele estava respondendo um processo e a mente ficou trabalhando assim, você excluído, o que que eu vou ser, vergonha. Aham. Tu, aquela parada eu já resolvi. Já arrumei um advogado, já fui no psiquiatra, já tracei minha estratégia de defesa, já tenho laudo, aquilo está resolvido. Eu quero agora tratar a minha dificuldade de comunicação, que eu tenho vergonha da minha imagem, eu acho que a minha voz é fina, e ele é um homem de 1,90 m, bodybuilder, e fala grosso, igual o Will Smith.
Só que na mente Na dele, mente por dele. bullying na infância, ele falava fino. E eu tenho uma autoestima baixíssima, porque ele foi criado no Rio. Ele é daqui da região, mas foi criado no Rio, com os pais. E eu sofria muito bullying e as meninas me davam fora e coisa e tal, e eu tenho uma autoestima baixa. Peguei e fiz o resgate dessas duas crianças na segunda sessão da vergonha das meninas ridicularizando ele e da vergonha dos colegas rindo da voz dele. Uhum. Em menos de 10 dias, e ele falou assim, porque eu preciso gravar, que eu sou um instrutor de educação física e tal. Ele é excelente, é policial também e excelente professor de educação física. Uns 10 dias depois, eu vi um vídeo dele, a esposa treinando no fundo e ele instruindo, falando, olhando para a câmera. Nossa, aquilo me deu graça. Foi quando assim eu me encontrei no mundo, Aham. encontrei o meu propósito. Aquilo me deu uma coisa positiva, aquilo me deu uma motivação. Eu falei, é isso, é isso. E desde então, isso já tem uns 2 anos, desde então montei meu consultório aqui na minha casa e, graças a Deus, venho atendendo bastante pessoas, ajudando as pessoas nessa transformação da cura dos seus traumas e bloqueios, né? Porque Uhum. todos nós temos esses traumas da infância, da adolescência, e fica no inconsciente. Enquanto a gente não traz luz, não traz para o consciente essas sombras, a gente vai viver repetindo ciclos de dor, e vai achar que é o nosso destino. Então foi mais ou menos assim, lógico que levou anos, bastante tempo, e foi mais ou menos assim que eu me tornei terapeuta. Olha que legal. Foram vários anos, né? Eu sei que estudando muito essa parte coletiva da comunicação, isso é uma coisa bem interessante. Eu sei e tenho certeza que cada vez mais é o que você falou, as pessoas não vêm pensando, vou ser terapeuta. Elas não sonham em vou ser um terapeuta, mas as pessoas estão sendo escolhidas para serem terapeutas. E você pode começar a observar como que a gente evoluiu como ser humano na nossa linguagem de uma forma geral, porque a gente se matava para comer. Antigamente, um matava o outro por causa de um pedaço de carne. Aí depois um matava o outro por causa da terra. Depois era várias guerras e várias coisas foram acontecendo. Mas se você olhar coletivamente, o ser humano está evoluindo. E nós estamos evoluindo espiritualmente. Isso é muito interessante porque aí a nossa comunicação ela vai passando por várias fases e a nossa linguagem vai passando por várias fases. Muitas pessoas vão achar que o que eu vou falar aqui agora é um absurdo, que isso não existe, que isso é loucura. Mas vocês vão ver que daqui 10 anos você vai falar, gente, ela estava certa. Porque a nossa comunicação, ela passou por vários períodos, o inconsciente, que a gente também fala subconsciente, talvez na psicologia. Isso tudo vai se tornar cada vez mais comunicativo. Tem pessoas que já falam sobre telepatia na comunicação. Isso já existe. A pessoa às vezes não precisa falar o que ela está pensando, a outra também pensou e viu o que ela está pensando. E as duas riem juntas. A gente não tem essa conexão com as pessoas? Então, assim, coletivamente, eu sei que nós estamos, é o que você falou, no caminho de ajudar o ser humano a evoluir, de evoluir o planeta. E esse é um momento muito importante, porque o ser humano está aprendendo, nada mais somos do que todos iguais e conectados. E uma coisa que você me falando agora me lembrou, tem uma série no Netflix, eu não sei quanto tempo está disponível essa série no Netflix, mas eu não me lembro de ter visto ela antes, que fala sobre a Simone Biles, que é a ginasta americana. Naquela Olimpíada de 2020, se eu não me engano, ela foi a Tóquio, né, no Japão, que foi depois do Covid, foi naquela período do Covid. Ela parou, ela desistiu. Ela desistiu. E aí várias pessoas na América, né, falaram: "Ah lá, ó, ela desistiu, fraca, né? Tem vários atletas que vão até o limite, e não sei o quê". E ela falou: "Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou fazer, vou entrar no trampolim e eu vou me matar".
E eu não consigo, ela não conseguia ficar em pé. Uma menina que treinou desde 8 anos de idade para ser atleta, que não sabe mais fazer nada da vida dela a não ser ginasta, falou exatamente sobre trauma e sobre mental health. Como é importante a gente fazer isso. Principalmente as pessoas que estão sobre um grande impacto na população, como a polícia militar, como um atleta que está ali na televisão o tempo todo, que está sendo visto o tempo todo, que está sendo olhado o tempo todo, que tem todas essas regras para seguir. É muito interessante ouvir ela falar, porque nós acumulamos traumas. E a Simone fala sobre isso. Ela fala por que que ela não conseguia ficar em pé mais como ginasta, ela só caía, ela ia pro chão o tempo todo, porque no fundo da mente dela, ela lembrava de vários traumas e várias coisas que ela nunca tinha tratado. Lembra aquele homem que era um coach lá das meninas dos Estados Unidos, que ele abusou sexualmente das meninas da ginástica? Por anos, anos e anos, um professor? Elas nem entendiam. E assim, a Simone sempre falava: eu tô bem. Não, mas eu tô bem. Não, isso aconteceu comigo, mas eu tô bem. E ela tava bem. Só que aí, quando ela fez, eu acho que 24, ela falou que ela viu que ela tinha alguma coisa no fundo da mente dela que falava assim: você é sozinha, ninguém gosta de você, você tem que ter vergonha de você é culpada. E ela começou a sentir tudo isso. Então, é bem interessante o que você falou, que bateu exatamente com isso que eu assisti, fiquei pensando sobre ela, que também tem a ver com a nossa capacidade de resiliência. Muitas vezes a gente acha que a gente fica com vergonha de pedir ajuda, a gente não sabe como pedir, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe para quem pedir. E assim, foi muito legal que esse amigo pôde estar na viatura com você naquela, né, na semana e viu em você a pessoa que ele podia pedir ajuda. Porque para ter coragem de falar uma coisa dessa, é desafiadora. E é mesmo, você precisa ser muito forte para conseguir chegar para alguém e falar: olha, eu estou com problemas. Eu estou com dificuldade de dormir. Eu não consigo dormir mais. Eu tenho pensamentos suicidas. Eu tenho baixa autoestima. É difícil, demora anos para que a gente veja que a gente não tá bem. Para que a gente aceite que a gente precisa de ajuda. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Foi muito legal isso que você trouxe. Me fala um pouquinho mais sobre a hipnose. A hipnose, ela é usada a registro na história há mais de 4.500 anos. Então, nós somos seres hipnóticos. Um vídeo te chamou a atenção 5 segundos, você já está ali em transe. O marketing usa isso desde os anos 60. Prende atenção, você está aqui e ali você abre para sugestões. Então, para mensagens subliminares, para tudo isso. Então, nós somos seres hipnóticos. Há muito mito, a mídia, né? Há muito mito sobre hipnose. As pessoas, eu moro no interior, outro dia teve festa aqui, tem gente da minha cidade que não me olha nos olhos. Eles acham que você vai hipnotizar Porque eles. acha que eu vou, entendeu? Entrar na mente, acha que eu vou fazer imitar bicho, sei lá, porque é muito mito, muitos mitos sobre a hipnose, o cinema, a televisão, os próprios artistas, né? Então, assim, essa hipnose eu nem sei fazer. O que eu faço é levar a pessoa a um nível de relaxamento, como se fosse uma meditação guiada, e eu preciso dela muito consciente, porque é ela que vai se resgatar. Eu só apresento a ferramenta. Então, o nosso cérebro tem uma plasticidade incrível. A neurociência já explica isso. Então, nós não sabemos, por isso que os traumas causam isso tudo que você disse. Porque, nesse caso da Simone, da atleta, ela aos 24 anos, o abuso lá 10 anos atrás, começou o trauma goteirando no inconsciente dela. Ela começou a sentir no corpo físico, no corpo mental, e Hum. começou a refletir na saúde dela, porque ela não cuidou de um trauma lá no passado. E pro cérebro, aquele trauma está acontecendo neste exato momento.
Para o cérebro não existe passado e nem futuro. Tudo acontece no agora. E ele grava isso tudo. E a mente é tida para gente como um HD de memórias. Só que ela só grava as memórias ruins. Você vai fazer uma prova. Você não lembra o dia que você foi fantástica, que tirou um 10. Você vai lembrar de todos os fracassos e tá tudo bem. É a função da mente. É o maior desafio hoje para a sociedade entender, para nós como seres humanos, e quanto para mim foi libertador, que eu não sou a mente, que eu não sou aquela voz que me julga e me culpa de tudo o tempo todo. E isso é sabedoria tolteca, de uma tribo mexicana de 4.000 anos que fala dessa voz, que fala que o inferno na terra é a gente lutar contra essa voz que nos culpa e nos julga. Então a mente já é assim. A Hum. pessoa cresce num ambiente sofrendo traumas, abusos, negligências, abandonos. Isso vai refletir na vida adulta. E as pessoas não sabem lidar com essa dor. As pessoas procuram fuga. Eu Uhum. procurei fuga por muitos anos. Então, por quê? Por achar que eu era minha mente, por achar que eu era aquilo tudo que eu pensava. Só que não. Então, quando a gente vai, coloca uma pessoa num relaxamento, que ela vai lá e resgata a criança dela, traz para o agora, a criança numa situação de abandono, a criança, em qualquer situação traumática. Você vai lá no seu jovem adulto, num adolescente, resgata ele de uma culpa, resgata ele de uma cena de violência, resgata ele de uma cena de vergonha e traz ele para o agora. O que que acontece? Nos próximos 4, 5 dias, a pessoa vai ter sonhos desconexos também. A pessoa vai ter insônia ou muito sono, porque vai refazer as reconexões neurais e essa memória do resgate dela mesma entra no lugar daquela de dor. E isso é o que vai entrar no lugar daquela memória. Então ela vai lembrar dos abusos, mas não vai doer mais tanto. Não vai doer tanto quanto doía, porque aquela criança está acolhida por ela mesma. Então isso traz um empoderamento, isso traz uma força, traz uma autoadmiração, um autoacolhimento que assim é transformador na vida da pessoa, muito transformador. E muitas vezes, Graça, a eficácia da hipnose, a pessoa faz atendimento por diversos anos e chega e conta 10 traumas. Só que na hipnose acontece uma cena, tipo assim, um bullying na escola, uma briga com a prima na roça, que ela ficou com extrema vergonha, que ela nem lembrava, que Uhum. foi para as sombras do inconsciente. E isso na terapia convencional, ela ia se tratar a vida inteira e não ia acessar. Então, quando ela vai e resgata essa criança dessa cena de vergonha, essa cena de culpa, traz também, a hipnose ainda tem essa peculiaridade que acessa locais que outras terapias não vai acessar e traz para o agora. Então, assim, é muito rápido a melhora da pessoa, é muito rápida, porque exatamente a gente vai naquela ferida e a pessoa mesmo vai cicatrizando a ferida, vai curando, fica a cicatriz, Uhum. mas não fica a ferida aberta. Sim, e a cicatriz eu acho que é a lembrança daquilo, da ressignificação que aquela pessoa conseguiu fazer também, né? É bem interessante. É como se usasse da neuroplasticidade, da PNL, para colocar uma memória que dá mais, que é mais saudável no lugar daquela e conseguir ressignificar aos poucos para aquilo. Então, a hipnose é uma ferramenta que a gente pode usar. E quero te fazer uma pergunta que as pessoas vão com certeza ter essa dúvida aqui, como eu. A hipnose pode ser feita online? Como que funciona isso? Dá para fazer? Como que seria? Sim, a maioria dos meus atendimentos são online. Eu atendo pessoas do Brasil todo, Pará, Manaus, do Sul.
O Uau. que que a pessoa precisa? Estar num ambiente onde ninguém vai incomodar, Hum, fone de ouvido, conexão de internet e se entregar ao processo, que é hum, o principal fator. uhum, Muitas pessoas que fazem sessão vêm querendo trazer os filhos, o marido, porque a pessoa se sente tão bem que ela quer incluir todo mundo. Você também. Só que a pessoa não é o momento ainda, aquela pessoa não quer, aquela uhum, pessoa está cheia de dúvidas, aquela pessoa acha que não precisa. Então, assim, eu falo, ó, ela quer. Ah, você atende adolescente? Atenda, ele quer. O uhum, principal é a entrega. A pessoa se entregando, a transformação é a mesma, porque ela vai só fechar os olhos e a energia está indo ali, aquilo que uhum. você disse, somos todos um, então a gente está sendo amparado o tempo todo e é feita a indução, é feito os resgates, é feito, eu peço para pôr a câmera para eu ficar vendo o rosto da pessoa, né? E o efeito é o mesmo, a eficácia é a mesma, é maravilhoso. Muito legal. Cada momento da nossa vida, cada ciclo que a gente se encontra, eu acho que uma coisa parece que encaixa naquele momento. Eu já tive por muitos anos medo da quiropraxia, porque eu nunca tinha ido e eu ouvi falar, meu Deus, faz barulho e dá crack e não sei o quê, né? E vai que quebra você, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei por quê, eu não sei de onde eu tenho essa memória, mas agora na minha vida, ó, eu já passei pela hipnose, o que me ajudou muito, depois eu fui para terapia. Porque eu também era como você, eu não me encaixava na. Olha que interessante. No começo do meu, que eu falei com as pessoas sobre o meu trauma, quando eu tinha 18 anos, foi a primeira vez que eu falei sobre. Eu não conseguia fazer nada. O que eu fazia era sair e namorar. Eu tinha vários namorados. Quanto mais, melhor. Esse era o meu jeito de fugir. Igual você falou, você era bebida, né? A comida, isso, aquilo. Pra mim não foi nada disso. Pra mim era namorar. Eu vou ter um namorado atrás do outro. Vou ter sempre um namorado. Vou ter sempre alguém pra estar comigo. Nunca vou ficar sozinha. Essa foi minha fuga ali dos 17 até os meus 21, 22 anos. E eu vi que não dava certo também, porque você começa a sair de um namoro, vai pra outro e você começa a ver, o problema sou eu, não é ninguém aqui, né? E tanto que eu já tive um namorado ótimo, que até hoje a gente é amigo, que eu comentei aqui no começo, quando a gente não tava gravando, que é dessa época, quando eu tinha 18, 19 anos. Até hoje a gente é amigo, e ele foi uma das pessoas que me despertou pra isso, quando ele me fez essa pergunta. Depois da gente terminar, ele me fez essa pergunta, ele falou, quem é você? Quem é esse ser humano que acabou de terminar comigo e um dia depois tá com outro homem? Esses são os seus valores? Quando ele me fez essa pergunta, isso mudou minha vida. Aí eu comecei a procurar atendimento, procurar ajuda. E eu procurei, fiz. E naquele momento, hipnose foi muito bom pra mim. Porque eu fiz umas 3 sessões, mas gastou dois meses, porque eu tive um espaço entre um e outro, porque pra mim foi muito impactante. E aí depois eu fui pra terapia, pela primeira vez eu fui fazer terapia, aí fiz. E aí a terapeuta falou: faz yoga, meditação. Arthur, que meditação, que yoga. Quem dirá que eu conseguia ficar sentada a fazer meditação? Eu falava, gente, como que esse povo faz isso? Eu tentei por 3, 4 meses, eu ia toda semana, eu paguei para ser membro de um clube para ir lá fazer um negócio de yoga. Eu não conseguia, eu tinha raiva. O que me vinha naquelas aulas era, eu vou matar essas pessoas aqui. Gente, como que essa pessoa consegue meditar? Isso que passava na minha cabeça, mas por quê? Cheia de trauma, cheia de estresse, cheia de bloqueio, cheia de crença. A gente que vem da roça sabe muito bem o tanto de crença que é colocado na nossa cabeça. Desde pequeno ouvindo várias coisas e aquela repetição de coisas, que aquilo ali se torna um bloqueio de alguma forma, né? É o que você acredita, porque você ouviu a vida toda. E para mim, depois foi aos poucos. Eu acho que eu fui tentando um pouco de tudo. Então, quando as pessoas vêm para mim, que eu vejo que elas têm um trauma muito grande de comunicar, falar em público, vamos dar esse exemplo que é um exemplo clássico. Eu posso te ajudar na parte de comunicação. Eu aprendi também, coaching de comunicação, a gente aprende tudo em cima da PNL e da neuroplasticidade. Então, quando eu vejo que a pessoa tem um trauma, eu já peço para ela, você pode procurar, né, fazer uma outra ferramenta, não só a fono. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, se você não tem, provavelmente.
Você vai ter que parar de tomar sorvete, você vai ter que parar de sair final de semana, você vai ter que cortar alguma coisa na sua comida, parar de comprar aquele macarrão de R$ 5, comprar o de dois, porque você vai precisar disso no futuro. Eu já aviso a pessoa, eu falo, vai procurar ajuda de outra pessoa. Ou para de fazer a fono aqui agora por esse momento. Vamos lá, faz primeiro. Vai primeiro para uma hipnoterapia, vai primeiro para uma terapeuta de autoconhecimento, depois você vem aqui. Por quê? Porque se eu pego uma pessoa cheia de trauma, cheia de bloqueio, eu pego essa pessoa muito crua. E ela não entende o que eu falo. Eu já passei por situações de onde eu tinha um cliente, gente, ele tinha tudo para ser a pessoa, gente, ele fala muito bem e ele não vê. Ele acha que ele é horrível, que a voz dele é de menina, que tudo isso, mas por quê? Porque ele ouviu isso tantos e tantos anos e eu tentei fazer todas as técnicas que eu tinha. Então, assim, é muito interessante da gente ver que a cada momento, a cada ciclo, vai funcionar alguma coisa. E que bom que você, a primeira vez, falou: deixa eu tentar. Deixa eu tentar ver se eu me conecto com esse Rafael aqui. Deixa eu tentar. Só uma sessão. Eu prefiro pagar só uma sessão. E é isso que eu faço com a maioria das pessoas que vêm me procurar. Eu falo: vamos fazer o seguinte? Faz uma sessão. Se a gente se gostar, se conectar, se eu conseguir te avaliar e eu ver que realmente você precisa, eu vou te passar aqui um plano terapêutico de quantas semanas você precisa me ver e o que que eu indicaria para o seu caso. Porque também as pessoas às vezes acham que, eu vou lá no Arthur, eu vou lá na Graça, eu vou lá em Natal Pessoa e eu vou ter que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que procurar o que te faz bem agora nesse momento. E a gente, como terapeuta aqui do outro lado, de alguma forma, a gente está procurando por pessoas que é o momento adequado para elas de fazer aqui com a gente esse tratamento, de fazer aqui com a gente essa conexão, de ir um pouquinho mais profundo. Então também tem um momento. Tá tudo. Eu falo com minha amiga, essa frase, ela gosta muito porque ela se tornou mãe agora há pouco tempo, que é: tá tudo no tempo. Na minha opinião, tá tudo no tempo. E a gente tem que começar a prestar atenção nos sinais que o universo manda. Em como nós estamos lidando com as pessoas que a gente ama. Será que a gente está muito irritado? Será que a gente está feliz? Será que a gente está triste? Qual que é a sua tendência? O que que você se repete todo dia? O que que você fala para você todo dia? É aí que você vai entender se tem muita coisa ali na sombra, se você está precisando, se você não está. O que que eu busco? É muito importante que a gente aceite que todo mundo tem defeitos e todo mundo tem qualidades, que nós todos temos habilidades que somos ótimos e que temos habilidades que somos mais ou menos e tem habilidade que a gente é péssimo e que nunca vai ser bom naquilo. E tudo bem também. Por que que você decidiu colocar o nome do seu podcast de Terapia e Espiritualidade? Sim. Como você disse lá no início, a sociedade melhorou muito e eu acredito nisso. Quem não está na matrix de televisão, notícias ruins, percebe isso. Hoje você vê nas redes sociais muitas páginas voltadas para a espiritualidade, voltadas para o autoconhecimento. Se fosse há 20 anos, você falando de espiritualidade, de conexão, de chakras, de planos, as pessoas estariam assustadas. Hoje, todo mundo, né, devido a essa mudança do planeta, porque somos holísticos, né? A gente tem uma visão num todo, somos espíritos num corpo, não é verdade? Então, as pessoas estão sentindo esse chamado. E o que que é a espiritualidade? A conexão com nós mesmos, direto com o Criador, direto com a fonte, porque eu entendo Deus como estando dentro da gente. Nós temos esse DNA divino. Fomos também ensinados errado por séculos e milênios que Deus está fora, que Deus está no templo, e muitas crenças pela religiosidade, pelo homem, que não tem nada a ver com Deus. Então, Graça, eu entendo que ninguém alcança cura, ninguém alcança prosperidade, ninguém alcança sucesso sem estar conectado com a espiritualidade, sem liberar perdão, sem perdoar os pais, sem liberar. E não é, não vou esquecer, não.
é lembrar sem doer, é decidir que de hoje em diante é uma nova história, o que está lá, está lá. Porque dor existe. Nesse sistema que estamos vivendo, nesse hospício do sistema solar, que é o planeta Terra, a dor iremos viver. O próprio Jesus Cristo disse isso. Só que abraçar a dor e ficar ali como aquela vítima que eu disse lá atrás, como coitadinho, é você escolher abraçar o sofrimento. A dor você não tem controle. O sofrimento você tem, a forma que você vai reagir a um desafio, a um problema. Então, o que que eu faço? Eu faço procuro a reconexão dessa pessoa com ela mesma, com o eu superior dela. E eu estou nessa fase de estudando muito meditação também. Estou meditando todos os dias e ali, gente, na meditação, a meditação não é não pensar em nada, é muito pelo contrário, é pensar em tudo. Você abre a porta da fé dos fundos e deixa vir tudo, deixa vir e vai acolhendo, vai acolhendo. E nós somos um aparelho, corpo, mente e espírito. Isso aí todo mundo já tem consciência disso. Então, por que não voltar para a fonte criadora, para o verbo divino, para a centelha divina que está dentro do nosso coração? Por que não ouvir o nosso coração? Né? Isso é espiritualidade, é conexão com você mesmo, porque você é espírito, você é uma alma criada pelo Criador, pelo Verbo, pelo sopro. Você é único, não há outra alma. O maior superpoder da graça é ser a graça. O maior superpoder do Arthur é ser o Arthur. Eu tenho irmãos e somos diferentes, cada um com a sua missão. Então, assim, não se comparando, né? Porque hoje as pessoas se comparam demais. A rede social potencializa isso. As pessoas têm muito medo do que os outros vão pensar. As pessoas têm muito medo de fracasso. E quantos sonhos são deixados, né? Então, essa própria terapia mesmo, as pessoas ficam negligenciando, buscando fuga, gastam numa garrafa de vodka o que vale uma sessão terapêutica. Então, assim, eu vejo o ser humano como uma coisa holística. Eu, quando trato uma pessoa, estou tratando uma alma humana na dor. Então, a pessoa, e nessa sessão, após essa cura de esses resgates, eu uso a programação neurolinguística. A pessoa já está no empoderamento. Eu entro com essa programação neurolinguística e eu entro também com essa conexão com Deus. Eu deixo um momento para a pessoa falar e ouvir a resposta. Uhum. Ela com ela mesma, conectada com Deus. Isso é espiritualidade para mim. Você olhar para dentro, é o silêncio de você mesmo. E a resposta da graça sempre vem. Sempre vem. O universo sempre responde. Deus sempre responde. E quem melhor do que Deus para a gente pedir, para a gente soltar o controle da nossa vida, que a gente é viciado em controlar, Uhum. e entregar e ouvir? Que conselho, há conselho na terra maior do que o de Deus no universo? Não há. Então, assim, isso é espiritualidade. É conexão com o Criador, com você mesmo, com o Criador. É incrível, achei maravilhosa a ideia. E para a gente terminar esse episódio, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui, pelas suas palavras e pelo trabalho que você faz, porque é de extrema importância para esse coletivo, para esse momento da Terra que nós estamos vivendo. E eu queria deixar uma mensagem aqui, que é uma coisa que você falou. O que você escolhe abraçar hoje? Então essa é a frase que vai ficar aqui para nós, para ressoar, para a gente pensar e refletir essa semana. O que a gente vai abraçar hoje? O que a gente escolhe abraçar? Muito maravilhosa essa frase.
E muito maravilhoso o seu trabalho. Obrigada, gratidão. E vou deixar os comentários abertos para todo mundo que quiser deixar o feedback aqui embaixo também nesse episódio. E me fala se você quer deixar uma mensagem final aí. Então, fica aberto aí para próximos episódios, né? Para a gente complementar, para a gente trazer exemplos de casos que eu atendi, tem muitos exemplos. O que eu tenho para dizer é uma frase de um psiquiatra, de um estudioso, de um filósofo, que é Carl Jung, que enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai achar que é o seu destino. E estamos vivendo assim hoje. A gente está vivendo achando que o destino é sofrer, que o destino é viver agoniado, que o destino é viver angustiado, que o destino é viver brigando, guerreando. E não é assim. A vida pode ser diferente, a vida pode ser leve. Você merece viver o extraordinário. E o extraordinário é você mesmo. É você mesmo, é a sua conexão com você mesmo, porque Deus habita em você. O universo, você é um mini universo. Tudo que manifesta fora, manifesta em você. Você é arquitetado por Deus. E os problemas não podem ser maiores. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram, o que disseram que você era. Você é o que você faz com o que fizeram com você. Então, a maior sabedoria que eu posso aconselhar é você ser um mestre da transformação da sua vida. Pegue tudo o que fizeram e use para o lado positivo. Ao deitar, pergunta: Senhor, universo, o que eu preciso aprender com isso? O que vocês estão querendo me ensinar? E meu amigo, minha amiga, onde está sua maior dor? É aí que você vai conseguir ajudar as pessoas. Foi assim com a Grazi, é assim comigo, é assim com todo mundo que está na vanguarda hoje ajudando pessoas. Nós pegamos as nossas dores, transformamos em conhecimento, nos acolhemos e estamos ajudando as pessoas. Então pergunte, se dê essa oportunidade, se abrace, se acolha, volte a se admirar, volte a ser, só você pode ser o adulto que a sua criança precisa, o pai e a mãe que a sua criança precisa. Só você pode ser o pai e a mãe que o seu adolescente precisa. Ninguém vai te amar da forma que você precisa. Só você. Entender isso é saber que tudo está aí. Você não pode buscar fora. Enquanto você buscar fora, você vai criar expectativa e terá frustrações. Expectativa, frustração. Quem nunca viveu nesse ciclo? Então, a partir do momento que você se aceita, entende que você é completo, que você te trata bem, o universo vai te tratar dessa mesma forma. E as coisas extraordinárias, aquele emprego, aquele trabalho, aquelas pessoas te tratarem com respeito, com admiração, uma pessoa amável na sua vida para somar. Então você vai alcançar tudo que você deseja. É só olhar para dentro e se curando e se acolhendo. Uau, maravilhoso. Eu fiz essa reflexão hoje lá no meu Instagram. Há 7 anos atrás, eu dormia nas ruas. Eu dormi 3 semanas nas ruas. E agora eu sou fonoaudióloga dentro de uma universidade. No emprego que Olha, eu sempre sonhei. Muito mais do que eu sonhei. Porque eu nem imaginava que isso existia. Então, é um trabalho emocional, mental, de neuroplasticidade, de você acreditar em você. E, nossa, suas palavras lindas me emocionaram aqui. Muito lindo. Um lindo jeito de iniciar e um lindo jeito de terminar esse episódio. E assim a gente vai se despedindo desse episódio. Muito lindo com as suas palavras. Maravilhoso. Então, mais uma vez, se você quiser seguir o Arthur França no Instagram,
O meu Instagram é @gracifonopelomundo, se você quiser me seguir. Temos os nossos podcasts aqui, Terapia e Espiritualidade, e esse podcast que é o Comunicar-se. E gratidão, Arthur. Maravilhoso. Eu vou dormir com o coração quente hoje aqui na Austrália. O sagrado que habita em mim saúda o sagrado que habita em você. Namastê. Namastê. Hoje nós vamos terminar o episódio assim. Nem vai ter comunicar-se aqui no final, porque já valeu esse.